o Senhor é a nossa força. Ele é a fonte da nossa alegria. Mesmo quando passamos por momentos de maior tristeza, mesmo quando passamos por momentos de perda, e eu sei que algumas pessoas têm passado por momentos de perda, mesmo quando passamos por momentos de aperto, de uma enfermidade, eu quero-vos dizer, nesses momentos, Deus está presente. Deus está ao teu lado. Deus não te abandona. Deus não te deixa, porque Ele é fiel. E podemos confiar nele. E podemos descansar nele. Ele é a nossa força. Nós, irmãos, temos falado acerca, este mês, sobre servir a Deus. E servir a Deus é algo muito vasto, muito abrangente. Mas é um privilégio servir a Deus. É um privilégio nós podemos servir a Deus. Nós queremos servir a Deus com todos os nossos dons, com todos os nossos talentos. E não podemos desistir de servir a Deus. A nossa nação, a nossa cidade necessita de servos com disponibilidade para servir ao Senhor. Amém? Irmãos, nós precisamos de abrir os nossos corações. Eu acredito que Deus quer preparar a igreja para algo maravilhoso que aí vem. Nós precisamos de estar preparados. Eu creio que por vezes nós estamos tão distraídos que parece que nós estamos impreparados para aquilo que Deus quer fazer. E nós pensamos nas coisas terrenas, nós temos uma visão míope daquilo que Deus vai fazer. E nós precisamos de mudar o nosso chip. Desde já nós precisamos de ter disponibilidade total para Deus. Quantos têm disponibilidade total para Deus? O irmão pode estar a perguntar, mas eu tenho o meu trabalho, irmão, não é fácil, eu tenho tanta coisa. Irmãos, o trabalho que o irmão tem é só um veículo para servir a Deus. É só um veículo para que a obra de Deus seja exercitada. Irmãos, vamos ter propósitos. Tudo o que nós mais precisamos é ter propósitos diante de Deus. E precisamos de ter estes propósitos. Quantos estão disponíveis para Deus falar consigo? Sempre Deus fala. Deus fala de tantas formas. Deus falou comigo aqui há uns meses e eu nunca mais esqueci desta frase. Eu estava num tempo de oração, um tempo de jejum, não é? Estava a fazer um tempo de jejum e eu estava orando ao Senhor. Obviamente que aquela semana eu estava a dedicar ao Senhor. E passava bastante tempo em oração. Passava bastante tempo em oração. E eu queria que Deus falasse comigo. Deus tinha que falar comigo de alguma maneira. E sabem, quando nós nos dispomos a ouvir Deus, Deus fala de todas as formas possíveis e imaginárias. Eu vou-vos dizer aqui como é que Deus falou comigo nessa semana. Eu estava a fazer um jejum parcial, tinha retirado da minha alimentação um dos alimentos, estava ali diante do Senhor, e eu fui às compras com a minha esposa. E nós fomos ali ao Pingo Doce, não sei se conhece aquele Pingo Doce que faz aquelas promoções dos 75%. Fomos lá, e no dia que nós lá fomos, aquilo estava uma grande confusão. Estava tanta gente, muitas promoções. E eu disse assim, olha amor, eu acho que a gente vai-se embora porque isto é filas por todo lado, não nos vamos chafar. Tantas coisas. E é interessante que houve lá um senhor que começou mais exaltado a dizer, porque é que não abrem a outra caixa? Porque é que não abrem a outra caixa? E eu a assistir aquilo tudo, e de repente o empregado diz assim, vocês não podem vir para aqui com pressa. E aquilo foi a voz de Deus para mim. Porque muitas vezes nós queremos que Deus opere, nós queremos que Deus trabalhe em nós queremos que Deus trabalhe nas nossas vidas, mas queremos fazer tudo à pressa. Nem sequer temos para passar com Ele. Estamos no culto, já estamos a pensar o que é que vamos fazer a seguir. Nem sequer estamos disponíveis para assimilar aquilo que Deus quer falar connosco.
E as palavras daquele homem ecoaram durante dias e dias inteiros. Sempre que eu abria a Bíblia, não te esqueças, não podes fazer isto com pressa. Aquilo que é bom não pode ser feito com pressa. Que Deus nos possa ajudar, que Deus nos possa abençoar, que Deus possa falar à tua vida e que possas dar a maior prioridade a Deus na tua vida e à obra de Deus. Então, para nós é um privilégio muito grande servir a Deus. Amém? Em primeiro lugar, nós servimos ao Deus da obra, porque o Deus é mais importante que a obra. Mas por outro lado também, Tiago ele nos ensina que a fé sem obras é morta. É muito interessante que no hebraico, a palavra adoração, avodá, significa adoração, mas significa também trabalho. Algo que tem a ver com obras. É interessante. Quando nós ofertamos, quando nós fazemos alguma coisa, nós fazemos para a glória de Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz? Quer comais, quer bebeis, ou fazeis outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, a nossa vida deve ser uma vida de adoração ao Senhor. Tudo o que nós fizermos, tudo o que nós estivermos dispostos a fazer, nós vamos adorar ao Senhor com o nosso trabalho. Hoje o trabalho muitas vezes é árduo. Mas há quem diga que eles no jardim do Éden não tinham trabalho. Isso é mentira. Eles foram lá colocados para cuidar do jardim. Eles não tinham, era sofrimento fruto do trabalho. Que às vezes acontece connosco. Mas mesmo assim a nossa atitude perante o trabalho pode mudar as condições do trabalho. Nós vamos dando glória ao Senhor, nós vamos pedindo proteção ao Senhor, nós vamos pedir sabedoria ao Senhor e as coisas mudam. Então, irmãos, aquilo que a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 15, 58, e Paulo está a ensinar a igreja, diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, a obra de Deus, ela deve ser feita com dedicação, com amor, deve ser constante, mas tudo o que nós fizermos para Deus tem uma recompensa. Nunca se esqueça, o trabalho que é feito para Deus, Deus o vai recompensar. Deus o vai abençoar. Às vezes nós ficamos magoados com os homens porque eles não sabem recompensar. Eles não sabem, mas Deus sabe. E é para Ele que nós trabalhamos. Então, nós lemos na palavra de Deus que devemos ser firmes, constantes, abundantes. Vamos ser fiéis. Eu tenho aqui uma plateia maravilhosa de pessoas lindas perante mim. E eu quero-vos perguntar, o que é que cada um de vós está produzindo para o reino dos céus? O que é que cada um de vós está produzindo para o reino dos céus? Como é que tem sido a tua vida? Como é que têm sido as tuas motivações? O que é o mais importante para ti? Como é que tem sido a tua vida? Então, irmãos, aquilo que a palavra de Deus nos diz é que nós precisamos de ser encontrados fiéis. Nós hoje pela manhã, nós falámos sobre as duas parábolas de Jesus. A parábola das 10 virgens, 5 delas eram prudentes, 5 delas eram loucas. E as loucas, elas, como diz o irmão brasileiro, estou nem aí, não quero saber. Mas quando vem a aprovação, quando vem as circunstâncias difíceis, irmãos, as nossas vasilhas têm que estar cheias. Nós temos que esperar pelo Senhor, nós temos que confiar no Senhor. Ele é tudo para nós, Ele é a nossa força. Amém? Então, Mateus 25, 14 diz, será um servo que multiplica talentos ou que esconde os talentos? Como é que é a vida de cada um? Jesus ele ensinou uma parábola que um certo senhor, ele entregou 5 talentos a um dos seus empregados, esperando que ele pudesse trabalhar, que ele pudesse, multiplicar, que ele tivesse
este empenho. Entregou 2 talentos e entregou 1 a outro. Os 2 primeiros, eles trabalharam. Eles estavam ativos. Eles estavam preparados na obra de Deus. Eles não estavam bloqueados. Mas o último, ele decidiu enterrar o talento. Aqui o talento tem a ver com aquilo que é o nosso dom. Não tem tanto a ver com aquilo que é a função ministerial. Porque eu posso ter um dom, exercendo uma função ministerial com esse dom, ou posso também esconder esse meu dom. Não quero saber. Vou enterrá-lo, vou protegê-lo, não vou correr riscos, não vou avançar. Então, irmãos, aquilo que a palavra de Deus diz é que, e podemos ler aqui Mateus 24, 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo a si. Amém? Irmãos, nós precisamos ser achados, ser vistos pelo Senhor, servindo ao Senhor. Com as nossas forças, com as nossas energias, com os nossos dons. Não desistindo, persistindo. Confiando no Senhor. E eu há pouco perguntava, o que é que nós temos produzido na obra de Deus? Que obras nós estamos realizando? Que obras nós estamos realizando? Será que nós estamos realizando as obras segundo a vontade de Deus ou segundo a nossa carne? A palavra de Deus diz que nós podemos realizar obras segundo a nossa carne. Nós podemos realizar obras más, como fez Caim. Lá em 1 João diz que 13:12 diz, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Ele apoderou-se de um sentimento tão grande de inveja, de um sentimento tão grande de injustiça. Não é justo aquilo que Deus fez. Ele começou a murmurar contra o Senhor. E ele matou o seu irmão. Foi o primeiro homicida. Que nós possamos ter cuidado com as nossas obras. Podemos não ser homicidas na vertente física, mas podemos matar emoções, podemos matar sentimentos, podemos destruir pessoas com as nossas palavras. Então essas são as obras más. E Deus não quer que nós sejamos do maligno. Deus quer que sejamos pessoas boas. Depois fala-nos de obras mortas, não é? E Hebreus fala-nos destas obras mortas. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servires ao Deus vivo. Irmãos, existe um tipo de obras que não acrescenta nada. Não, às vezes até prejudica. Não é? Às vezes aquilo que nós chamamos a crentice, o legalismo, discute-se questões que não nos levam a lado nenhum, que só nos distraem. Vamos nos livrar disso. Existia um povo que era um povo assim, que eles batiam no peito, eles faziam grandes orações, os fariseus, para ser vistos. Mas isso não levava a lado nenhum. Deus quer corações puros, corações com boas obras. Também existem as obras inconstantes. E lá em 1 Coríntios 3:12 fala, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Irmãos, esta é uma realidade que nós precisamos de ter noção. De que material é que nós somos feitos? Qual é que é a nossa essência? Qual é que é a sua essência? Qual é a sua essência?
em que se baseia a nossa fé. Em que se baseia a nossa fé? Será que nós baseamos em algo fútil, em algo sem valor? Será que nós nos baseamos em realidades humanas? Será que nós nos baseamos no nosso egocentrismo, não é? Tão preocupados com a nossa imagem, tão preocupados com sermos vistos, tão preocupados com aquilo que damos? Ou será que nós nos preocupamos com aquilo que é essencial? Será que nós nos preocupamos com o todo e com os resultados do todo? Irmãos, nós muitas vezes somos estas pessoas inconstantes, mas nós precisamos de mudar o nosso chip e nós precisamos de ser aqueles que têm obras constantes, amém? Sempre abundantes no Senhor. Então, que obras precisamos de produzir? Nós precisamos de produzir obras de qualidade, que o fogo não destrói. Todos nós passamos pelo fogo. Todos nós somos provados. O irmão pode estar a dizer, a minha vida é uma vida assim, muito tranquila. Eu não quero dar mais notícias, não é? Mas vai haver um momento na sua vida que vai passar por um mau bocado. Vai haver um momento na sua vida que o fogo vai queimar. Mas quando nós somos fiéis ao Senhor, nós temos maturidade, não é? É como se a nossa vida fosse feita de ouro, de pedras preciosas. Sabe o que é que o fogo faz? O fogo queima as impurezas, mas faz-nos ficar melhores, faz-nos ficar mais fortes, faz-nos depender mais de Deus. Não tenha medo do fogo. Glória a Deus. Tenha medo é daquilo que você é. Não tenha medo do fogo. Conheça-se. Mas precisamos de praticar obras de qualidade, que o fogo não destrói. Obras boas, não é? A Bíblia diz, não é? Jesus disse assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Quando as pessoas veem as nossas boas obras, eles também glorificam o nosso Pai. Amém? Por isso o cristão, ele marca a diferença. Por isso o cristão é luz. Por isso o cristão é sal e luz. Irmãos, quando nós aceitamos Jesus, irmãos, a nossa vida muda. A nossa vida muda. Desculpem. Às vezes as pessoas, elas aceitam Jesus e vão atrás, às vezes só de uma emoção. Mas, irmãos, eu quero vos dizer, sinceramente, quando a pessoa aceita Jesus e quando a pessoa se torna um discípulo de Jesus, a pessoa não é mais a mesma. A palavra de Deus diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E é assim, irmãos, nós vivemos em novidade de vida. Nós passamos por momentos difíceis, nós passamos pelo vale, ainda há pouco estavam a cantar o cântico, nós passamos por circunstâncias, porque todos somos seres humanos. Mas aqueles que têm Jesus, eles são mais do que vencedores. Eles vencem as circunstâncias difíceis. E Deus os coloca num alto retiro. Amém? Obras abundantes. Deus vai realizar até através de si obras abundantes. Também obras poderosas. Isto foi o que aconteceu com Moisés, lá no livro de Atos refere isto. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Irmãos, nós precisamos de buscar o poder de Deus. Não podemos ficar apenas nas nossas palavras, nós precisamos de buscar o poder de Deus. Através das nossas ações, através da nossa vivência. E Deus, Ele quer nos dar poder. Como é que vem o poder? Vamos buscar ao Senhor. Vamos decidir no nosso ser, não, eu vou fazer diferente. Eu vou trabalhar para fazer diferente. Eu vou me agarrar mais ao Senhor. Eu vou me agarrar mais à sua obra. E o Senhor, Ele nos vai abençoar. Obras abundantes, não é? Fala de constância, fala de prioridade. Nós estarmos mais disponíveis para Deus. Se nós fizermos um autoexame daquilo que é a nossa vida, eu não sei o que é que vem à vossa cabeça. Qual é que é a sua prioridade número 1? Eu até podia fazer a pergunta de outra forma. Quem é que é o seu Deus? Quem é o seu Deus?
Qual a sua prioridade número 1? Nós precisamos de pensar acerca disto, porque hoje em dia existem tantas distrações. A internet é uma bênção, mas também pode ser um instrumento de maldição. Existem pessoas presas, não é? A tantos vícios. Agora nós vemos os jogos, não é? Os jogos são viciantes. A pornografia, não é? Que destrói as mentes, destrói as pessoas. Então o diabo ele tem tantas armas para destruir as pessoas. Por isso a palavra de Deus diz lá em João 10:10, Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então este é o Jesus que nós servimos. Este é o Jesus que nós precisamos de servir. É aquele que dá vida com abundância. É aquele que deu a sua vida por nós. Então nós precisamos ser aqueles que têm obras frutíferas. Que não se fica pelas palavras, não é? Colossenses 1:10 diz, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, aquele cuja essência é uma essência verdadeira, genuína perante o Senhor, ele frutifica. Por isso a palavra de Deus diz, pelos frutos os conhecereis. Então, de facto, quando nós temos o nosso coração disponível para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, nós damos bons frutos. Faz parte de nós precisamos dar bons frutos. Nós precisamos andar dignamente, com a nossa cabeça erguida, levantarmos a nossa cabeça. Passamos por momentos difíceis, mas não nos entregamos, porque confiamos no Deus Todo-Poderoso. Ele está connosco. Nada nem ninguém nos detém. Quando nós passamos por momentos difíceis, e muitos irmãos estão aqui e têm passado por momentos de perda, e são momentos tão difíceis. As perdas são tão difíceis. Mas quando nós passamos por perdas, sabe o que é mais importante nós pensarmos? É que apesar das lágrimas, apesar das circunstâncias, o nosso futuro será sempre glorioso. A nossa vida não está nas nossas mãos. Ainda ontem eu dizia isto no funeral. A morte é uma das certezas absolutas da vida. Nós não sabemos os pormenores da manhã, nós não sabemos o que é que nos vai suceder. Mas é certo que se o Senhor não vier, todos nós gostávamos de ser arrebatados, não é? Mas se o Senhor não vier um dia, é a via com que nós vamos para a eternidade. E nós precisamos de estar preparados para este momento. No sentido de nos encontrarmos com Deus, porque nunca ninguém está preparado. Esta é a realidade. Mas nós precisamos de saber que a hora pode chegar, mas nós temos a nossa vida nas mãos de Deus. Nós confiamos no Senhor. Amém? E como aquelas 10 virgens, aquelas 5 virgens prudentes, elas estavam atentas, elas estavam disponíveis. Então, irmãos, só algumas características que nós precisamos de ter para servir na obra de Deus. Quantos estão aqui que se sentem servir na obra de Deus? Levanta o teu braço. Irmãos, o Senhor não nos chamou apenas para nós sermos assistentes, não é? É bom nós assistirmos a este culto, a este grupo de louvor maravilhoso, mas Deus chamou-te também porque Deus tem um propósito para a tua vida. E precisas de estar disponível para esse propósito. Mesmo os irmãos que vieram do estrangeiro para Portugal, não é? Aqui na Igreja Internacional somos todos um só povo. Várias nacionalidades, mas um só povo. Mas mesmo os irmãos que vieram de fora, não vieram por acaso. Deus tem um propósito. Não vieram apenas para ganhar dinheiro, tem um propósito maior. Então, algumas características. Irmãos, é importantíssimo quando nós temos o coração disposto para servir a Deus, em primeiro lugar, nós sabermos a quem servimos. Obviamente que todos precisamos de uma direção, não é? O pastor é aquele que direciona, não é? Há uma visão na igreja, isso tudo é importante.
Irmãos, mas nós precisamos de estar disponíveis. E em primeira instância nós não fazemos para o pastor. Nós fazemos para Deus. E quando nós pensamos assim, tudo é diferente. Porque nós não fazemos por medo. Nós fazemos com gratidão. Nós fazemos com sentido de dever. Amém. E o Senhor nos abençoa. Então, irmãos, é importantíssimo nós sabermos para quem estamos trabalhando. Nós estamos a trabalhar para o Senhor. E às vezes nós não temos essa noção que estamos a trabalhar para o Senhor. Eu tenho a certeza, se as pessoas, quando trabalham na obra de Deus, se as pessoas tiverem 100% de noção que trabalham para o Senhor, não havia tantos lamentos. Ah, Senhor, eu agora vou sair daquele ministério e eles vão sentir a minha falta. É que nós não dizemos isto a Deus, mas dizemos isto para as pessoas. Mas o problema é que nós não fazemos para as pessoas, nós fazemos para Deus. Então está tudo errado. Nós precisamos fazer para Deus. Em segundo lugar, nós precisamos de ser obedientes. Amém? Olha, Jesus deu o exemplo. Jesus disse assim, olha, eu vou ser obediente. E Jesus foi obediente. E foi obediente até à morte. E morte de cruz. Às vezes a obediência é algo que requer de nós humildade. Senhor, eu quero ser obediente. Senhor. Eu quero cumprir o teu querer. Cumprir o querer do Senhor é muitas vezes nós negarmos a nós mesmos, como diz a palavra de Deus. É nós negarmos a nós mesmos. É nós sermos sujeitos também uns aos outros, a Deus, mas também à direção da igreja. Por isso as epístolas elas sempre referem, né? Obedecei aos vossos pastores, porque eles cuidam de vós. Não é? Não existe uma hierarquia de valores, mas existe uma hierarquia de funções. Então é essencial nós termos esta noção. Nós precisamos de ser obedientes. Nós precisamos de ser fiéis. Jesus disse, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Amém? Aquele que é fiel é aquele que cumpre aquilo que se obriga. Nós já lemos o texto, não é? Quem é, pois, o servo fiel e prudente? São duas características fundamentais, ser fiel e ser prudente. E estas características, elas estão alinhadas, certo? Sabem que é mau quando a pessoa é fiel, mas não é prudente. Geralmente, quem é fiel, ela quer fazer tudo o que está ao seu alcance para que as coisas funcionem. Só que às vezes não usa o travão. Então, o que é que acontece? Vai-se despistar. Fiel e prudente. Às vezes, quando a pessoa é prudente e não é fiel, a pessoa tem receio de tudo. Ah, pastor, isso não vai funcionar. Ah, pastor, tenho que comprar aquela mesa de 32 canais, digital, não sei quem, senão eu não canto. A pessoa está a ser muito prudente, embora seja fiel. Então o ideal é a pessoa ser as duas coisas, fiel e prudente. A palavra de Deus está escrita de forma a que nós possamos analisar e nós possamos beber e nós possamos aprender dela. Outra característica, não é ser diligente. Nós precisamos andar motivados, animados. Precisamos de ser cooperadores, disponíveis. Há uma característica que todos nós devemos ser, é servos de Deus. Eu antes de ter a função de pastor, porque é uma função que o Senhor me deu para exercer aqui, mas antes de ser pastor, eu sou servo. Eu sou servo. Esta é a minha melhor condição. Porque esta também é a condição que o Senhor Jesus me ensinou a ter. O Senhor Jesus, ele era servo. Ele era diligente, ele era cooperador. Estava disponível para trabalhar em equipa. Estava disponível, não é, para fazer o seu melhor. Irmãos, e nós precisamos de ser cooperadores, não é? Ter uma atitude de boa vontade.
se nós queremos servir ao Senhor, nós precisamos ter estas características. Nós estamos disponíveis para trabalhar naquilo que é necessário. Amém? Nós agora temos 5, 6 bateristas. O Eric é um deles. Ó Eric, estás distraído? Não. Apanhei-te. O Eric é um deles, não é? Mas o Eric, ele viu que há muitos bateristas, ele foi comatar ali uma necessidade, ali na parte técnica, não é? E assim acontece. Sabem, Jesus, ele não era lavador de pés, pois não? Jesus, ele não tinha essa especialidade, não é? Mas os discípulos tinham sempre aquela tendência, que é o maior, eu é que sou o maior, eu é que me quero evidenciar, não é? E naqueles tempos não havia as estradas alcatroadas, nem os passeios, não é? Aquilo era tudo terra batida, eles andavam em sandálias, então havia alguém que lavava os pés. Mas essa função era vista pela sociedade como uma função assim reles, não é? E Jesus diz assim, olha, vou-vos ensinar uma lição. E começou a lavar os pés dos discípulos. O que é que Jesus estava a dizer? A função mais honrosa é a função de servo. De ter boa vontade, de fazer tudo com amor, com graça, com motivação. Irmãos, o sentimento de má vontade e o sentimento de desmotivação é terrível numa comunidade. É como um incendiário. O incendiário começa ali com um pequeno fósforo e incendeia uma floresta toda. Quando começa a haver desmotivação, quando começa a haver, não é, murmuração, quando começa a haver sentimentos perversos, isso começa a alastrar e é terrível. É por isso é que nós precisamos estar sempre motivados, animados no Senhor, animados na obra de Deus. Amém? Porque, irmãos, o amor nos faz ser doadores. O amor nos faz vencer, o amor nos faz prevalecer, o amor nos faz ultrapassar as nossas diferenças, porque o mais importante sempre é o ministério, sempre é a mensagem. Mais importante que o ministro é o ministério. Mais importante que o mensageiro é a mensagem. E nós temos a mensagem mais poderosa do mundo. Nós temos a mensagem de Jesus Cristo. Amém? Então nós precisamos de ser aqueles que pregam a palavra de Deus com poder, com autoridade, sem estar com pressa, confiando no Senhor, querendo aprender mais dele, estar disponíveis para ouvir a voz do Senhor. Senhor, o que é que tu tens para mim? Irmãos, e qual é o resultado do nosso coração para o serviço? Eu quero dizer que a palavra de Deus diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Irmão, eu digo-vos uma coisa, quando a irmã se disponibiliza para servir ao Senhor, bênçãos grandes vão vir sobre a sua vida. Isto tem acontecido comigo. Eu considero-me um abençoado, mas eu disponibilizei-me para servir a Deus. E quanto mais eu sirvo a Deus, mais eu sou abençoado. Queres ser abençoado? Serve ao Senhor. Entrega tudo para Ele. Então, qual é o resultado do nosso serviço? Em primeiro lugar, nós trazemos glória para Deus. Porque o nosso objetivo de vida não é trazer glória para nós, é trazer glória para Ele. Glória a Deus. Amém? Aleluia. O que é que a palavra de Deus diz? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Irmãos, se nós quisermos ganhar esta cidade, se nós quisermos ganhar aqueles que estão à nossa volta, nós precisamos ser aqueles que praticam as boas obras, que vivem amor. O que é que Jesus ensinou? Conhecereis que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então tudo tem que andar à volta, não é? Do amor, da graça, das boas obras, da vida abundante. Lá em Provérbios 10:16 diz que a obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. Como é que é a tua vida? Será que tu te sentes bloqueado? Tu te sentes preso? Será que tu te sentes amarrado pelo pecado? Será que há alguma coisa na tua vida que te está a prender?
Deus pode te libertar nesta tarde. Deus tem poder para te libertar nesta tarde. Abre o teu coração, porque Deus tem uma vida com abundância para ti. Irmãos, Ele prometeu, não sou eu que estou a dizer. Ele disse assim, eu vim para dar vida e vida com abundância. O que é que impede de viver a vida com abundância? Às vezes nós próprios somos o impedimento para viver a vida com abundância que Deus tem para nós. O Senhor, Ele prometeu bênçãos sem medida. Queres ser abençoado? Entrega tudo ao Senhor. Deus é galardoador daqueles que o buscam. E também, irmãos, quando nós servimos de coração, Deus te leva a outro patamar. Foi isso que aconteceu na parábola dos talentos. E o Senhor Jesus lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É tão bom nós pensarmos alto. É tão bom nós sonharmos. Quem aqui tem sonhos? Às vezes o problema das pessoas é pensar no processo que conduz aos sonhos. Mas quando nós temos Deus e os sonhos são de Deus, nós não temos medo do processo. Nós temos os nossos olhos no foco, nos sonhos, e o Senhor vai nos ajudar. Então todos os processos, não é? Eles acabam por ser um teste para a nossa vida, um teste na nossa vida. Mas Deus está lá. Deus está lá e Ele sabe o que é melhor para mim. Deus está lá e sabe o que é melhor para ti. E Ele vai trazer, vai abrir os teus olhos. Ele vai revelar-te. Às vezes tu podes pensar, não, o melhor caminho para mim é este. Eu vou seguir neste caminho, vou seguir nesta direção. Mas Deus está a dizer, não é para essa direção que eu quero que tu sigas. Vais seguir noutra direção. E nós ficamos ligados com Ele e nós descansamos. Porque o melhor lugar, é o centro da vontade de Deus. Amém? Então talvez nós possamos terminar com este primeiro versículo que nós lemos. Eu vou convidar a ficarmos de pé. E vamos ler todos juntos este primeiro versículo, não é? Em 1 Coríntios 15, 58. Podemos ler todos juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém?